Salve, salve meus amigos e minhas amigas, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, o papo hoje é sobre áudio. Eu vou trazer aqui um review bem legal do Moondrop SSR. Primeiramente eu quero agradecer pra caramba o Enzo Tibiriçá, que virou um amigão do canal e tá virando um amigo pessoal aí, a gente tem conversado direto, gente finíssima. Ele que mandou pra mim o SSR pra review, pra unboxing e tal. Sujeito massa, valeu demais, Enzo, muito obrigado. E depois eu quero falar um pouco sobre a campanha no Apoia-se que eu tô, que já tá quase acabando, que é para trazer um acoplador e uma estação de medição de fones para o canal. Pra gente poder, eu posso fazer demonstrações de fones, eu posso fazer comparativos ali, né? Você coloca o fone para tocar e aí vai trocando ali o áudio, para as pessoas terem uma noção da diferença. Acho que pode ser bem legal. Trazer respostas em frequência, criar um banco de dados, talvez, se der tempo. Vai ser bem legal se eu conseguir atingir a meta desse projeto. Quem quiser e puder ajudar, qualquer valor, tudo será super bem-vindo. E o link está aqui embaixo, quem puder olhar, vai ser bem legal. Então vamos falar sobre a Moondrop. A Moondrop é uma marca que já é velha, conhecida aqui do canal, já avaliei diversos fones, Starfield, Aria, o Variations e o Blessing 2, que é super famoso. E eles têm uma consistência muito boa em tuning, eles são bons disso, eles têm algumas curvas-alvo que eles seguem e eles conseguem trazer um tuning bem legal para a maior parte dos seus fones, mais ou menos do jeito que eles querem ali. E num custo que é bem legal, eles trazem boas afinações em fones bem sofisticados, com um preço ali que é bem realista, é bem competitivo e isso joga eles como tem sido uma das marcas Hi-Fi mais hypadas e vendidas no mercado, né? Tem estourado sempre. E para quem quiser saber um pouco mais, eu falei sobre a Moondrop lá no meu vídeo do Starfield, se não me engano, que eu vou deixar linkado aqui em cima para quem tiver curiosidade. Vou dar agora uma visão geral sobre o fone. Esse SSR significa Super Spaceship Reference, nome meio idiota, mas beleza. Que dá a ideia que é um fone de referência. Ele custa ali seus $40 e ele traz um driver dinâmico só por lado, com o diafragma feito de PU e revestido de berílio, que é o material do momento no mundo de fones de ouvido. E ele tem um tuning bem interessante, que ele é tunado pela Moondrop para ser para ter uma pegada de referência, uma pegada mais neutra. E eu achei a resposta dele bem interessante. Sua sensibilidade não é das maiores, então ele não vai tocar desses telefones celulares mais simples, esses Xiaomi Redmi que tem já reconhecidamente uma saída de fone meio ruim, ele não vai tocar bem. Então seria recomendável um smartphone mais potente ou um DAC, um dongle ou qualquer coisa que seja para tocá-lo de maneira a mostrar todo o seu potencial. O que eu mais gostei nele é que ele tem um ajuste super confortável, a apresentação dele é muito limpa e tem uma resolução que é legal pra caramba e supera muito fones dessa faixa de preço. O driver dele é bem rápido, então em função disso ele acaba trazendo mais resolução, e eu achei o crunch de guitarra nele muito, muito legal, uma pegada bem assim, agradável, gostosa e resolutiva. E o que eu menos gostei é que ele não vai tocar bem de celulares, igual eu falei anteriormente, ele é um pouco exigente e ele pode apresentar uma certa aspereza ali na região médio aguda e aguda, que às vezes dá uma certa canseira. O SSR vem nessa caixinha legal, bonitinha, com um wavefuzinho, 3 pares de ponteiras normais da Moondrop e um saquinho que é bem legalzinho. O cabo é bem legal, parece muito o do Team T4, me lembrou muito. O Blom BL Mini também, que eu já avaliei aqui. Os fones são super bem feitos e é feito no que eles chamam de metal líquido e são bem pequenininhos e confortáveis. Vou comparar aqui com o Tri 3 Pro que eu trouxe aqui também, que é um trabuco, bem grandão. Então, aqui a gente tem o fone que é bem pequenininho. A conexão dele é dura, difícil de tirar e colocar, é bem apertadinho assim, não sai fácil não. Tem esse parafuso, todo feito em metal. E aí aqui a gente tem essa abertura que é um vente para o driver dinâmico. O bocal dele é bem estilo Moondrop, lembra do Starfield. Tem aquele problema de ser liso e às vezes a ponteira sair do nada e ficar dentro do ouvido, mas é no geral muito, muito bem feito esse fone. Especificações técnicas, como sempre, quadrinho está aqui embaixo. E apesar dessa impedância dele de 16 ohms só e uma sensibilidade que é razoável de 97 dB por miliwatt, ele não é um fone tão fácil de tocar assim, e essa impedância ela costuma ser um impeditivo. Por quê? Tem celulares, eu andei pesquisando, e esses Xiaomi Redmi mais simples, e provavelmente outros chineses que trazem o mesmo DAC que esses celulares, eles têm uma impedância de saída muito alta. A impedância deles é da casa de 10 ohms, que é um absurdo.
Você pega aí, sei lá, eu tenho um Samsung aqui que a impedância de saída dele está na casa de meio ohm, menos de 1 ohm. Então, essa impedância é muito grande, e fones com impedância baixa acabam tendo um certo conflito ali, não dá um casamento legal de impedância na saída, e acaba que o fone não fica sendo bem alimentado, a alimentação do fone não fica ok por causa disso. Então, tem que haver um certo casamento de impedância, e para esses fones o ideal é que a impedância da fonte seja bem baixa. Ergonomicamente falando, o SSR é super legal porque ele é super pequenininho, super leve, ele tem umas curvas bem legais ali, um design bem ergonômico. O bocal dele é mais ou menos o dos Moondrop aí, tipo o Starfield, o Aria mesmo, que é aquele bocal liso com uma profundidade legal e uma largura também bem legal. Então eu achei a ergonomia dele muito boa, para mim ficou super confortável, eu esqueço que ele está no meu ouvido. O cabo dele é ok, não é o melhor cabo do mundo, ainda dá umas emboladas ali e tal, mas é um cabo confortável de usar, não incomoda atrás da orelha, bem bacana, e o isolamento dele é mediano. Se ele tivesse um isolamento mais legal, eu acharia que ele seria um super retorno de palco. Mas o isolamento dele não é assim grandes coisas, ele é só mediano. Agora vamos falar sobre o som do SSR. Depois que eu terminei de escrever algumas impressões sobre ele, eu andei lendo alguns reviews pela internet e teve muita gente seguindo uma onda aí, falando que ele é muito gritão, não sei o que, não dá, grita demais. Mas não foi o que eu percebi aqui. Eu achei ele um fone bem interessante, minhas primeiras impressões dele foram boas, foram de um fone bem resolutivo, com um driver bem rápido, uma apresentação um pouquinho mais magra, mas com bastante energia e, assim, no geral correta. No geral, algo que eu interpreto também como neutro, mas com bastante claridade e uns timbres assim muito completinhos e complexos. Eu achei um posicionamento dos instrumentos bem legal e uma transparência que é acima da média para essa faixa de preço. Tecnicamente falando, ele é um fone super legal. Eu gostei muito da separação de instrumentos dele, que é muito boa. Ele traz uma resolução boa que separa bem os instrumentos. A separação dele é mais em largura, então o palco para mim ficou uma coisa meio elíptica. Ele não tem tanta altura, sim, não tem tanta profundidade, mas a largura dele é bem legal. Então ele praticamente sempre toca música fora da cabeça, o que é muito bom para um intra-auricular desse preço, e a apresentação de detalhes nele é realmente superior. A região grave dele é muito legal, é uma região que é uma região Moondrop, ela tem uma extensão boa, mas ela não é muito aparente, só que ele tem essa região toda muito neutra, então instrumentos mais graves soam bem naturais, ele tem uma pegada bem rápida e resolutiva, então os graves têm bastante textura, são bem rápidos, só falta um pouco de ronco ali. Eu achei que ficou devendo ali quando você escuta, por exemplo, um baixo acústico, ele não tem aquela roncada. Então, faltou um pouco disso, só que no geral achei o posicionamento de graves muito bom e numa faixa que eu considero absolutamente neutro. É bem posicionado, bem rápido, e eu não esperava graves bons assim de um fone tão barato. Os médios deles são interessantes de certa forma, são mais para magros, e é uma coisa que me lembrou um pouco o Etmotic R4XR, que é um fone mais magrinho ali, só que eu achei que o SSR ele pode trazer um pouco mais de aspereza muitas vezes. Então eu acho que a região média aguda dele ali é meio pegada, tem hora, só que não chega a ser uma coisa gritona, não chega a ser um troço que é aquela que você vai ficar cansado imediatamente de tirar o fone. Tem muito fone no mercado assim que você começa uma coisa, tira na hora, pausa a música, porque não dá. Nele não, ele é aquele fone que dá uma cansada com o tempo, por essa resposta dela, que você senta ali e aí dá uns 45 minutos de música, você já tá assim, velho, eu vou parar um pouco de ouvir música, não tá tão bom assim. Então eu acho que a pegada dele não é tão musical, mas ele é bem técnico e tem médios muito bem posicionados, uma posição que eu também julgo de bastante neutralidade, apesar de trazer uma atividade mais alta na região média aguda. Então, assim, coisas como metais, por exemplo, ficam meio pegadas, pode ficar um pouco ardido ali e você ficar assim, não tá agradável. Então você pega, por exemplo, uma Linda Guadia do Mongo Santa Maria, que tem um trompete ali mais estridente e tal, e isso pode ser chato. Não chega a ser um troço assim, perfurante, mas fica meio chato ali, não é tão legal. Por outro lado, esses médios agudos mais pra frente dele, eu acho que trazem um crunch de guitarra muito definido, super gostoso. Então músicas de rock mais clássico, com um pouco menos de distorção e tal, ficam do caramba, velho. Até rock mais moderno, mas bem gravado. Então você pega aí um Might As Well Be Me, do Larkin Poe, que é muito foda. Tem aquela guitarrona ali muito bem tocada e o crunch dela é muito gostoso ali, audível no SSR, é bem proeminente.
e é legal. Só que quando entra distorção demais, acaba essa parte média aguda, essa atividade dele acaba pegando demais e não fica tão bom assim. Pode ficar cansativo, essa parada que eu falei que fica cansativo com o tempo. Então, coisa metal e tal já não fica tão bom assim. E tem umas gravações com baterias mais pra frente que a caixa de bateria pode ficar meio cortante, sabe? Como se estivesse jogando uma coisa em você assim. Então fica aquele pá muito pra frente que pode incomodar. Então ele tem esses dois lados aí na região média. As vozes dele são muito bem posicionadas e tem uma posição ali no palco que eu achei bem coerente. Porém, eu acho que falta um pouco de corpo. Eu achei que ela podia ter entregado um pouco mais de corpo, igual o Etmotic, né? Igual eu falei sobre os médios dele. Ele não tem tanto corpo assim. Eu acho que poderia, se fosse um pouco mais de corpo, ele seria um pouco mais natural. Mas de qualquer forma é correto, eu acho que é bem correto. E vozes femininas com mais atividade nas regiões mais agudas, eu acho que podem perder um pouquinho de foco. Ela perde um pouco ali em qual ponto que ela está situada. Ela não fica tão definida. E muito eventualmente ele pode ficar gritão, mas não é assim uma coisa muito absurda, que qualquer vocal feminino grita, qualquer vocal lírico grita, não. Você coloca, sei lá, velho, alguma música de Janis Joplin, Beth Hart, que elas abrem mais o gogó ali, aí rola isso. Você grita ali e não fica legal. Mas não é raro. De tudo que eu escutei nele, foi uma situação rara. Então, igual o pessoal fala por aí, super shout reference, eu não concordo com isso. Eu acho que não é um juízo que eu fiz desse fone. Os agudos dele não tem aquela extensão enorme, né? Você não percebe grandes brilhos assim, que vão longe, mas ele tem uma atividade maior na região aguda ali, tipo 8, 10 kHz, que eu acho que traz essa parte que eu falei que é cansativa. Que com o tempo, sei lá, 40, não é aquele fone que você fica 3 horas ouvindo música e fala, maravilha. Não, é aquele fone que você com 40 minutos, 1 hora, você já está assim, já cansei de ouvir música por hoje. Então, não é aquele fone relaxado que traz esse relaxamento. Não chega a ser perfurante, não chega a ser exagerado demais para você escutar uma coisa ali e tirar na hora, tem que perfura o tímpano, mas ele tem essa pegada e é importante eu falar isso aqui. E alguns brilhos podem ficar meio artificiais, assim, então os pratos de bateria às vezes podem soar meio metálicos assim, artificiais, e alguns instrumentos, tipo violino, naquela região mais estridente, pode ficar também cansativo, mas foi pouca coisa que me deixou me deixou chateado de tirar o fone na hora. No geral, ele é um fone bem legal e correto. Agora eu vou trazer algumas comparações que eu achei interessantes. Eu comparei o SSR lado a lado com o KBR Neon. Eu achei que o kit dos dois é bem parecido, mas o Neon ele vem com case mais legal, né? O SSR não tem case, e o cabo do Neon também eu preferi. O SSR é mais bem construído, feito em metal e tal, parece que vai durar mais sólido, e o Neon é uma resina ali que não me passou tanta confiança assim. Os dois são feitos com um driver único, porém o SSR tem um driver dinâmico e o Neon é uma armadura balanceada só por lado. E o SSR é mais confortável no geral para mim, porque o Neon até que é confortável se você usá-lo com a ponteira normal, só que o som dele com a ponteira normal para mim não serviu. E eu coloquei uma ponteira de inserção profunda que piora muito o conforto, mas melhora muito o som. Então é o cobertor curto, né? Aí, no final das contas, eu prefiro muito mais o SSR nesse quesito. O isolamento do Neon é muito melhor em qualquer ocasião que você analisar, em qualquer ponteira que você colocar. A apresentação do SSR é muito mais transparente, muito mais resolutiva que o Neon. E o Neon ele tem uma ênfase na região média ali, mas que fica só por ali mesmo. O palco do SSR é maior, então tecnicalidades no geral são melhores no SSR. E o Neon, apesar de ser menor, ele é mais redondinho, que o SSR, igual eu falei, é mais elíptico. O posicionamento de separação de instrumentos, então, no SSR é bem melhor. O SSR tem mais extensão de graves, tem mais impacto e uma textura absolutamente melhor, só que a apresentação dele é bem mais seca do que o Neon, que tem uma apresentação um pouquinho boom, na minha opinião. Os médios do Neon são muito mais calmos, né, tranquilos ali, você consegue escutar as coisas sem nada ficar muito cansativo, porém são muito mais velados do que no SSR, que tem aquela transparência extra ali que é bem boa. Os agudos dos dois têm extensões parecidas, só que o SSR eu achei que tem muito mais claridade, né? Então ele joga mais claridade ali em músicas mais claras, gravações mais claras, que é mais interessante do que o Neon, que é mais ali, é veladão e não gostei muito dessa atividade. Finalmente então, gente, para concluir, eu realmente me surpreendi um pouco com o SSR, porque eu sempre faço algumas anotações antes de ler reviews e ler
outras coisas, para eu não criar muito viés de confirmação e não já ir com aquela cabeça para avaliar um fone. Então, eu avaliei ele, pus algumas impressões, escrevi e tal, e falei, agora deixa eu ver o que as outras pessoas estão falando. E muita coisa eu li que parece, não sei, parece que as pessoas estão repetindo o que alguém falou, ou que uma ou outra pessoa falou. E assim, ele ficou com um carimbo que eu acho que ele não merece, que é de ser super gritão, super shouty, não sei o que. Eu não acho que é isso, eu acho que ele é um fone muito capaz. Tecnicamente falando, ele supera demais a faixa de preço dele e ele tem uma tonalidade muito legal. Ele é um fone muito interessante para quem quer ter um contato com uma coisa que é mais para neutra mesmo, que tem graves muito resolutivos, numa posição que é bastante neutra, apresentação rápida, seca, e ele tem médios que são ali corretos, mais velozes e tal, mas que podem ter um lado mais cansativo, mas não chega a ser aquele negócio gritão de tirar o fone na hora. Então eu achei que é um fone que é bem legal nessa faixa de preço, ele é muito interessante, ele traz tecnicalidades muito boas. Eu não sou músico de guitarra, eu toco violão, toco instrumento acústico, e eu acho que talvez para retorno de guitarra esse cara seja um fone muito bom, porque eu achei o crunch nele, a definição da guitarra extremamente boa. E é isso, ele é um fone super confortável, que dá para usar por bastante tempo sem se incomodar, mas a sonoridade dele eventualmente, dependendo do que você escuta, pode trazer um pouco de canseira. Para rock clássico ele é muito legal, para música eletrônica ele não é legal, para metal eu achei que ele tem dois lados ali, pode ficar meio cansativo. Jazz, coisa que não tem muito metal, fica boa, não tem muito instrumento de sopro, sax e tal. Até algumas gravações mais antigas de sax podem ficar bem bacanas nele, muito resolutivas, mas ele não tem, ele pode trazer assim, uma certa canseira com instrumentos de sopro, principalmente de metais. Mas no geral é um fone correto, bem legal, eu gostei do que eu escutei aqui, mas eu acho que a aplicação dele está mais para um lado de referência mesmo, assim, de um retorno de guitarra. Eventualmente eu cheguei a usá-lo para fazer edição de alguns vídeos meus do canal e foi uma experiência legal, ele trouxe um volume ali legal. Isso é importante lembrar que não é um fone muito sensível e com a impedância baixa, então não é todo smartphone que vai tocá-lo bem. Os smartphones melhores vão tocá-lo sim, o Samsung Galaxy que tem saída de áudio vai tocar, um Asus vai tocar, um Sony, beleza. Agora esses mais simples, que tem essa saída de som reconhecidamente mais simples, não vão tocar ele bem, então é importante ter isso em mente. Um dongle seria muito recomendável nesse caso. Tá legal, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Moondrop SSR. Se vocês gostaram, dê um like. Se gostaram, não gostaram, dê o dedinho para baixo, mas me fala por quê. Para melhorar da próxima vez. Um abração, até a próxima e valeu!